A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Que nessa manhã venhamos aprender mais um pouquinho a respeito da palavra do Senhor, a respeito das grandiosas maravilhas dele para as nossas vidas. Hoje nós começamos a nossa primeira lição do segundo trimestre de 2020. Carta aos Efésios. Saudação aos destinatários. Antes de propriamente nós iniciarmos, gostaria de convidar a todos os irmãos e as irmãs que, além de fazer as leituras diárias que é necessário para a nossa vida, que possamos também estar lendo, a carta aos Efésios durante esse trimestre aí, porque assim a gente consegue assimilar melhor tudo quanto já está sendo tratado. Quantas perguntas, sugestões, gostaríamos de ter sugestões dos alunos, dos professores, para que a gente possa ensinar melhor, para que tudo quanto seja feito, de fato, seja para a honra e glória do nome do Senhor. Então, vamos lá. Texto áureo. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. 1 Efésios 1, 2. Temos também a verdade prática. A Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Leitura bíblica em classe. Peço que vocês já deixem suas Bíblias abertas em Efésios 1, 2 e Atos 19, 1 ao 7. Leiamos juntos. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Apóstolo, Atos 19. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E aos que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. O objetivo geral dessa nossa lição é mostrar o propósito divino na Epístola aos Efésios. Nessa lição, vamos apresentar a autoria, e a data da Epístola, identificar para quem foi dirigida a Epístola aos Efésios e explicar o propósito da escrita e a mensagem contida nesta Epístola. Mais um trimestre se inicia e nesse trimestre estudaremos a Epístola aos Efésios e as gloriosas doutrinas e orientações pastorais contidas nela. Então, já de início a gente vê, que vamos aprender um pouquinho mais sobre essas doutrinas e esses conselhos ou orientações pastorais que estão contidas nesta epístola. Para as nossas vidas dos dias de hoje, ainda assim, posso dizer. Então vamos para a nossa introdução. A Epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das
epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Jesus Cristo. Nessa lição, estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante este estudo, o conteúdo da epístola deve levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento da nossa vida cristã. Então, a gente deve prestar bastante atenção, porque a gente não deve terminar esse trimestre da mesma forma que nós estamos iniciando. Sempre há um aperfeiçoamento, sempre há uma melhora para a nossa vida cristã no Senhor. Autoria e data. A autoria, conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Vamos lá? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, o nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo. Em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Já Paulo significa pequeno, era um nome romano. Nas 13 cartas de autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Como nós sabemos, Paulo, vamos dizer assim, o seu ministério se direcionou mais aos gentios. Outro detalhe relevante é a reivindicação da sua autoridade apostólica, como a ressalva, pela vontade de Deus, isto é, não escolhido por homens, Nós sabemos, do chamado, de como foi que a conversão de Paulo de Saulo, e assim a gente pode verdadeiramente dizer que foi uma escolha do próprio Deus, o próprio Jesus escolheu a Paulo, para ser cumpridor, da sua vontade, ser cumpridor do seu ministério e chamado para falar, proclamar o Evangelho de Cristo. Outro detalhe relevante é isso mesmo. Vamos lá para o próximo. Uma epístola da prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como prisioneiro de Cristo, o preso do Senhor e o embaixador em cadeias. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ele integra o rol das epístolas da prisão, redigida aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. O que a gente pode entender e aprender com isso? Não foram essas prisões físicas que prenderam Paulo de continuar, zelando, guardando, ensinando aqueles que estavam fora a continuar firmes no Senhor, a continuar com a sua fé inabalável em Deus. Não apenas querendo ser solto, eu tenho que... Não, ele ali dentro, aquele momento era o momento de estar preso. Porém, ele continuava proclamando, ele continuava ensinando, e como ele não podia estar em determinados lugares, ele continuava ali orando e escrevendo e falando, podemos assim dizer, e ensinando ao seu povo, aos seus irmãos, como deveria ser o proceder de um cristão. A data. De acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo,
Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos, entre 60 e 62 depois de Cristo. Aproximadamente, a partir dessa premissa, a data provável da redação da Epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 e 62 depois de Cristo, tendo Tíquico como seu portador. Destinatários. A quem se destina, né? A igreja, a cidade de Éfeso. Fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual Turquia. Era uma cidade litorânea cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. A gente pode imaginar, né, naquela época, imaginar a grandiosidade, a boniteza desta tal cidade. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25.000 espectadores. Próximo dali ficava o estádio com a pista de corridas e arenas onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Né? É complicado até imaginar coisas que hoje a gente acaba vendo em alguns filmes épicos. A religiosidade em Éfeso. A cidade abrigava o templo de Ártemis, ou seja, Diana, a deusa da fertilidade, construído em mármore. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos, ou seja, nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. E aí a gente vê que houve até um evento onde 2 dos discípulos de Paulo, né, 2 dos seguidores ali que estavam à frente daquela obra, eles foram, poderíamos dizer assim, perseguidos, né? Houve uma certa confusão na cidade por causa disso, porque as pessoas estavam preocupadas com suas profissões e com essas vendas que poderiam cair decorrente dessa tal pregação. A igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Em seguida evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando no salão alugado na escola de Tirano. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso, como Apolo, que ministrou ali e foi instruído por Príscila e Áquila. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade. E segundo Irineu, bispo grego do 1º século, o apóstolo João também liderou a igreja. Né? E aí, baseando-se aqui, nós podemos aprender também mais um pouquinho. Quando Paulo chegou naquela cidade, ele, claro, né, chegou para evangelizar, para ensinar,
Mas quando ele chegou naquela cidade, ele viu ali aqueles 12 homens que tinham sido batizados no batismo de João, que era para o arrependimento. João, aquele que antecedera a Jesus Cristo, e disse que não era digno nem de desatar as alparcas dos seus pés. Mas quando Paulo chegou, Paulo ministrou sobre eles o batismo nas águas, né, em nome de Jesus. E logo após ele impôs as suas mãos e batizou batizou com o Espírito Santo. E aqueles homens já começaram a falar em novas línguas e a profetizar. Olha que coisa maravilhosíssima. E a gente pode ver também que Deus, ele era na vida de Paulo naquela cidade. Várias pessoas enfermas foram curadas, até vestes, né, lençóis, né, que as pessoas usavam, pegavam e usavam, e os enfermos eram curados e demônios eram expulsos. Mas também a gente vê nessa mesma cidade onde alguns judeus, né, 7 deles, eles tentaram usar, né, eles tentaram se usar dessa mesma questão, se dizendo expulsar demônios, e em uma certa feita o que aconteceu foi que quando eles tentaram fazer isso em nome de Paulo ou em nome do Deus de Paulo, de nada adiantou. Satanás disse para eles, não Satanás em si, mas aqueles demônios chegaram e disseram para aqueles homens que conheciam a Paulo, conheciam a Jesus e a Paulo, porém eles quem eram, e naquele momento eles rasgaram as vestes daqueles homens, deixaram eles praticamente nus, e aqueles homens saíram envergonhados, porque não adianta apenas saber o nome, mas tem que acreditar nesse nome, tem que viver por este nome, tem que ser seguidor, tem que acreditar, né? E tem que se deixar ser usado pelo próprio Deus, através do Espírito Santo, para que coisas grandiosíssimas possam acontecer. A saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Jesus Cristo, isso é, aqueles que foram separados e consagrados para ser propriedade exclusiva de Deus. Coisa boa somos nós. Paulo os cumprimenta com a palavra graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia provenientes de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Propósito e mensagem. O propósito. O propósito, aparentemente, a êpistola não aborda nenhum problema específico como em outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magias, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Como eu citei anteriormente, aqueles homens que foram envergonhados pelo inimigo, eles praticavam esses mistérios e magias, e eles achavam que através disso eles poderiam também expulsar demônios, como fazia Paulo. E na realidade esse evento foi muito bom, né, para que
aqueles que acreditavam nessas magias e tal, também viessem a se render ao Deus de Paulo, né, sabendo que este de fato é o Deus poderoso, fiel, verdadeiro, de forma que aqueles homens vieram, muitos daqueles homens daquela cidade vieram e queimaram os seus livros de magia, e o valor que desses livros era um valor bastante considerável, né, na época, e eles fizeram isso se convertendo como sinal de conversão, ou seja, não mais acredito nessas coisas, elas já não fazem parte da minha vida, agora a minha vida é outra. Mas quando essas mesmas pessoas se ajuntavam, né, começavam a se ajuntar a igreja do Senhor, elas traziam, né, coisas um pouco que antigas dessa vida antiga, ou aprendizados antigos que precisavam ser vamos dizer assim, moldados novamente, tinham que ser mudados, né, para entender que agora elas não mais faziam parte daquilo. Isso é um processo, isso acontece nos nossos dias hoje ainda, e a gente tem que entender que existe esse processo. A gente tem que respeitar sim o processo, mas não deixar com que ele não aconteça. A mudança, ela tem que acontecer. Todos nós, né, temos oportunidades diárias de mudar a nossa vida, de mudar a nossa forma de viver, de pensar, todas elas baseando-nos na palavra do Senhor, baseando-nos na revelação do Espírito Santo para as nossas vidas. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade bebedeira, mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre os judeus, gentios cristãos, enfatizados pelo plano universal de redenção. A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas. A primeira delas, Jesus Cristo, a cabeça, e a igreja, a segunda igreja, o corpo. Assim, podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos. Primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Segundo, a atuação do Espírito Santo como o penhor da experiência da salvação. E terceiro, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo, coisa maravilhosíssima. Acreditar no Senhor Jesus como cabeça da igreja, acreditar na atuação do Espírito Santo nas nossas vidas, que vem para a salvação, redenção, né? Salvação e transformação, porque naquele grandioso dia nós precisamos estar com esta comunhão intacta com o Espírito Santo, porque é através dele que ouviremos o chamado do Senhor nas nuvens. E a reconciliação, né, por meio da cruz de Cristo. A revelação do ministério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo, um novo estilo de vida baseado na unidade da comunhão com o Espírito, frutificação, adoração e intercessão no Espírito, os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Coisa linda, do que a igreja faça hoje. É por isso que nós estamos convidando para a leitura, aprendizado e prática da palavra de Deus.
né? Esses ensinamentos, sejam ele para hoje pessoas que são evangélicas ou que ainda não são, mas começam a aprender, começam a ouvir, assim como fizeram aquele povo em Éfeso, e a partir daqueles momentos que eles ouviram, a fé nasceu nos seus corações. Então nós, né, podemos agora ir para a nossa conclusão, né? Estamos finalizando a nossa lição de hoje, infelizmente separados hoje, mas nós acreditamos na nossa vitória. A epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas, não esquecendo que a cabeça é Cristo e é Ele que deve direcionar as nossas vidas. Através do Espírito Santo, somos ligados em Cristo e assim a gente sabe o que devemos fazer, o que devemos falar, como devemos andar, como Cristo andou em santidade, em amor, né? Fazendo a vontade do Pai. Não podemos deixar de ressaltar a nossa próxima lição de número 2, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Eu só posso agradecer agora a Deus por mais esta oportunidade, pedindo que possam estar fazendo, né? Respondendo o questionário, né, no finalzinho da nossa lição e fazendo aí também o vosso devocional. Que Deus continue abençoando as nossas vidas grandiosamente. Deus abençoe a igreja nesta manhã.